A paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e aquele que reina para todos sempre. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família ricamente em nome de Jesus Cristo. E eu deixo aqui um abraço da minha família a todos e que Deus continue abençoando você e a sua casa em nome de Jesus. Eu gostaria de neste momento estar compartilhando com os amados um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, onde a palavra do nosso Deus assim diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que é até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de, antes de refletir nessa palavra, fazer um minuto de oração. Gostaria que você fechasse seus olhos e elevasse o seu pensamento a Deus, e nós vamos orar neste momento em nome de Jesus. Meu Deus, nós nos colocamos diante da tua presença, estamos diante da palavra de Deus que é viva e que é eficaz, e que é poderosa para discernir pensamentos, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E neste momento esta palavra venha nos edificar, venha nos fortalecer, venha alimentar a nossa alma. Nós pedimos ao Espírito Santo que venha falar aos nossos corações, e Ele sabe o que nós precisamos de ouvir. E que nesse momento Ele tenha liberdade sobre cada coração, sobre cada vida, para falar ao nosso coração aquilo que nós necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos conta uma tempestade que foi enfrentada por Jesus e pelos seus discípulos. E eu gostaria de estar falando a respeito de 7 lições que nós aprendemos nessa tempestade que Jesus e os seus discípulos enfrentaram. E a primeira lição que eu quero falar é que todos nós estamos sujeitos a enfrentar circunstâncias adversas na vida. Nós podemos perceber no texto que nós lemos que o barco onde Jesus estava e também os demais barcos passaram por uma tempestade terrível. O texto relata que haviam outros barcos seguindo o barco de Jesus. E não era porque Jesus estava no barco dos discípulos que eles ficaram isentos de enfrentar aquela situação difícil. Quando aquela tempestade se levantou no mar da Galileia, todos que estavam ali, tanto os demais barcos como o barco onde Jesus estava, passaram pela mesma tempestade. Todos nós, enquanto estivermos nessa vida, nessa terra, nós estamos sujeitos a enfrentar situações difíceis. Estamos sujeitos a enfrentar circunstâncias adversas. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, fala que tudo acontece igualmente ao justo e ao injusto. Está falando de circunstâncias da vida, que todos nós estamos sujeitos a passar, servindo ou não a Deus, obedecendo a sua palavra ou não, nós estamos sujeitos a enfrentar essas circunstâncias. Mas a palavra de Deus, ela tem promessa para as nossas vidas, e nós precisamos nos agarrar a estas promessas. No livro de Salmo, no capítulo 34, versículo 19, a palavra de Deus diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então nós precisamos nos agarrar às promessas
da palavra de Deus. Sabemos que enquanto nós estivermos nessa terra, estamos sujeitos sim às provações, aos intempéries, às dificuldades da vida, como qualquer ser humano. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Jesus ele declarou no livro de João, capítulo 16, Evangelho de João 16, 33, que no mundo nós teríamos aflição, mas era para a gente ter bom ânimo. Então tenha bom ânimo diante das dificuldades. Tenha bom ânimo diante das aflições. Nós estamos sujeitos a as aflições. Quando nós passamos por momentos difíceis, às vezes nós nos perguntamos: olha, eu sirvo a Deus, eu obedeço a palavra de Deus, eu sou um cristão fiel, estou passando por um momento difícil. Será que Deus me abandonou? Não, Deus não nos abandonou. Nós estamos sujeitos a essas circunstâncias. E precisamos, nesses momentos de dificuldade, expressar mais ainda a nossa fé. Então tenha confiança. A segunda lição que nós aprendemos é que situações difíceis, elas podem acontecer de forma inesperada. Nós podemos perceber através do texto que quando os discípulos saem da praia para atravessar o mar da Galileia, o tempo estava bom para navegar. O versículo 37 nos dá a ideia de que no meio do mar, no meio da trajetória, se levantou uma tempestade ferrenha, uma tempestade muito grande. Foi no meio dessa trajetória, foi no meio dessa travessia. O mar da Galileia, ele geralmente se levanta tempestades de forma repentina, acontecem tempestades repentinas, e quando eles estavam atravessando o mar, quando eles estavam no meio da trajetória, em alguma parte desse caminho se levantou essa tempestade. Então nós podemos enfrentar situações adversas que vêm sobre a nossa vida de forma repentina. E aí a necessidade de nós estarmos preparados. No livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 13, a palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos suportar o dia mau e depois de tudo permanecer inabalável. Eu sei que esse texto está incluído em um contexto de batalha espiritual, mas o que eu quero frisar desse versículo é o que ele nos orienta a respeito do preparo. De nós estarmos preparados para uma situação difícil, para que quando essa situação difícil chegar, nós estejamos aptos a vencê-la. Então que nós possamos nos preparar. Quando nós vivemos dias de bonança ou dias mais tranquilos, que nós possamos nos preparar. Para que quando chegar o dia ruim, quando chegar o dia mau, como está escrito lá no livro de Efésios, nós possamos estar preparados. Nós temos uma lição das Sagradas Escrituras, onde fala de José do Egito, e aqueles 7 anos de fartura, ele se preparou para os 7 anos de fome. Apesar dele ter sido avisado por Deus de tudo que iria acontecer, mas ele se preparou. Ele usou aqueles 7 anos de fartura para se preparar para os 7 anos de fome que seguiriam aqueles 7 anos de fartura. Então que nós possamos também nos precaver, nós possamos também estar nos preparando. Nós possamos estar também nos revestindo da armadura de Deus, para que quando chegar o dia ruim, quando chegar o dia da tempestade, quando chegar o dia da adversidade, nós possamos estar preparados, nós possamos estar fortalecidos para passar por aquele momento. A terceira lição que nós aprendemos é que todos nós podemos estar na mesma tempestade, mas talvez nós estamos em barcos diferentes. Nós podemos observar pelo texto, como eu já citei, que além do barco dos discípulos, haviam outros barcos que seguiam o barco de Jesus. E a tempestade aconteceu para todos os barcos foram afetados por aquela tempestade. Então talvez nós estamos passando uma tempestade que está vindo para todos, mas talvez nós não estamos no mesmo barco. E aí eu quero fazer algumas considerações. A primeira consideração, eu quero perguntar a você se Jesus está no seu barco. Se nessa tempestade que nós temos enfrentado, se nessa situação difícil que nós temos passado hoje, se Jesus está no seu barco, se ele está no seu barco, como estava no barco dos discípulos, porque isso vai fazer toda a diferença. Se ele não estiver no seu barco, você pode convidá-lo a fazer parte. E você pode convidá-lo não só a fazer parte, mas a tomar a direção do seu barco.
No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz da seguinte forma: Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta e está batendo. Convide Jesus para fazer parte do seu barco, para estar na direção do seu barco. E o segundo ponto que eu quero destacar é se a palavra de Deus está no nosso coração. Se ela faz parte da conduta da nossa vida. Porque isso também vai fazer toda a diferença em um momento de dificuldade. Vai fazer toda a diferença em um momento de aflição, em um momento de tempestade. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus fala sobre os dois fundamentos. Ele fala que aquele que ouve e não pratica suas palavras é comparado a uma casa edificada sobre a areia. E aí ele fala que os ventos sopram, o rio enche, a tempestade vem forte e derruba aquela casa. Mas aí ele diz que aquele que ouve e pratica a sua palavra, ele é comparado a uma casa edificada na rocha. E ele cita as mesmas circunstâncias que atingiram a casa edificada na areia. O vento, a enchente, a chuva forte, e aquela casa permanece de pé, porque ela está edificada na rocha. Então esse fundamento vai fazer toda a diferença. Nós podemos estar na mesma tempestade, mas às vezes em circunstâncias diferentes. E se a sua circunstância não tem te proporcionado segurança, eu estou dizendo para você nesta noite, convide Jesus para entrar no seu barco. Eu estou dizendo para você, coloque a palavra de Deus no seu coração, porque vai fazer a diferença. No meio da tempestade, da dificuldade, isso vai fazer a diferença. A quarta lição é que as circunstâncias adversas, elas revelam o que está dentro do nosso coração. Nós podemos perceber no texto que nós lemos, que quando se manifestou aquela tempestade, os discípulos ficaram amedrontados, apavorados, eles acordaram Jesus, que estava dormindo. Jesus vai, repreende aquele vento, repreende a tempestade, e Jesus fala assim, vocês não têm fé? Jesus estava mostrando que a fé que eles tinham dentro do coração deles era pequena. Aquela tempestade revelou isso. E no último versículo revelou também que eles não conheciam completamente quem era Jesus. O que Jesus era capaz de fazer. O que Jesus tinha poder para fazer. Quando eles se perguntam entre si, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mostra que eles não tinham total conhecimento da pessoa de Cristo. Então as circunstâncias adversas, elas mostram o que está dentro do nosso coração. E aí eu quero fazer uma reflexão nesse momento que nós estamos passando de pandemia. O que essa situação tem revelado sobre mim ou sobre você? O que essa circunstância adversa tem revelado sobre o nosso coração? Em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, a palavra de Deus diz que Deus permitiu que o povo de Israel passasse aquele período no deserto para verificar, para revelar o que estava no coração do povo de Israel. Se guardariam ou não os mandamentos de Deus. Em meio às situações difíceis que nós temos passado, o que essas circunstâncias têm revelado no nosso coração? Elas têm revelado empatia ou indiferença? Elas têm revelado compaixão, misericórdia, amor ao próximo, ou elas têm revelado egoísmo? Nós possamos refletir a respeito disso. As circunstâncias adversas sempre vão revelar o que está dentro do nosso coração. O quinto ponto é que Deus usa as circunstâncias adversas para nos aperfeiçoar. Deus ele usa essas circunstâncias adversas para trabalhar na nossa vida. Essas circunstâncias revelam o que está dentro do nosso coração e Deus usa essas mesmas circunstâncias para trabalhar no nosso coração. Os discípulos enfrentaram uma outra tempestade que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 33. A Bíblia diz assim que no versículo 33, quando eles terminam de passar por aquela situação, a declaração dos discípulos foi a seguinte: verdadeiramente este é o Filho de Deus.
uma confirmação do que já estava aqui dentro do seu coração. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Olha como que as coisas mudaram. Na primeira tempestade, uma declaração de espanto: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? De total desconhecimento do poder de Cristo. Na segunda tempestade, uma confirmação de algo que já estava dentro dos seus corações. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então as circunstâncias, Deus as usa. Deus usa essa circunstância para poder nos aperfeiçoar, para poder trabalhar nos nossos corações e fazer de nós pessoas melhores. Sexto ponto é que Deus usa as circunstâncias adversas para se revelar. Deus usa as circunstâncias contrárias da vida para se revelar, para mostrar quem Ele é. Aquele vento, aquela tempestade, uma situação difícil, e Jesus levanta com uma ordem, faz cessar todas as coisas. E naquele momento ele revelou quem ele era. Ele se deu a conhecer aos discípulos quem ele era. É nesses momentos de dificuldade é que nós conhecemos realmente quem é Jesus. Uma coisa é nós conhecermos a história de Jesus. Outra coisa é conhecer o Jesus da história. Nós só conhecemos o Jesus da história quando nós passamos por experiências como esta. Quando nós vemos a mão de Deus operar na nossa vida. Quando nós vemos Deus fazendo algo nos nossos corações. Quando nós presenciamos, nós somos testemunhas, nós desfrutamos daquilo que Deus está realizando. Porque muitas vezes nós conhecemos tudo que Jesus fez no passado, mas não temos nenhuma experiência pessoal com Jesus. Não temos nenhuma experiência pessoal com Cristo. E é nessas tribulações e nessas dificuldades da vida é que Deus se revela a nós. É que Deus mostra para nós aquele Jesus que nós conhecemos aqui na história, que nós lemos, e que nós conhecemos às vezes só nas palavras da Bíblia, mas não tivemos ainda uma experiência pessoal com Ele. Mas é nesse momento de dificuldade que Jesus se revela e mostra para nós quem Ele é. Naquele dia, Jesus se revelou aos discípulos e mostrou para os discípulos quem ele realmente era. Tanto é que os discípulos ficaram espantados. Quem é esse? Nós não tínhamos conhecimento que o Senhor podia fazer isso. Nós não tínhamos conhecimento, nós não sabíamos que o Senhor poderia controlar a natureza, que o Senhor poderia controlar as coisas desta forma, que o Senhor tinha poder sobre a natureza. Naquele dia, Jesus se fez conhecer. Então essas tribulações, essas dificuldades que nós muitas vezes enfrentamos no dia a dia, na nossa vida, elas servem para revelar quem Deus é. Deus opera, Deus se manifesta e se revela a nós, mostrando quem Ele é e mostrando o seu poder. E a sétima e última lição que nós aprendemos é que Jesus pode mudar qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Não importa qual seja, Jesus pode mudar. Quando Jesus foi despertado pelos discípulos, apenas com uma ordem, Jesus fez cessar aquela tempestade. Jesus tem o controle de todas as coisas e Ele pode mudar qualquer circunstância, qualquer situação. Ele continua reinando, Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo controle e Ele pode mudar qualquer circunstância. Nós venhamos acreditar, que nós possamos crer nisso, que Ele pode mudar qualquer circunstância, ainda que não seja de forma imediata, mas Ele pode mudar qualquer circunstância. O salmista Davi, o rei Davi, no Salmo 40, ele fala a respeito disso. Salmo 40, a partir do versículo 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha firme. Pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino de adoração a Deus. Deus mudou a circunstância de Davi. Deus mudou a situação dele. Deus ouviu o seu clamor e tirou ele daquela situação. O Deus que nós servimos, Ele tem poder para mudar toda circunstância. Ele pode mudar toda circunstância.
Naquele dia Jesus se levantou e apenas com uma ordem ele fez cessar toda a tempestade e trouxe bonança. Eu não sei quanto tempo que os discípulos ficaram enfrentando aquela tempestade até Jesus se levantar e fazer acalmar. Mas eu sei que no momento certo, eu sei que no momento de Deus, eu sei que no momento correto de Deus, porque Deus tem um tempo para todas as coisas, eu sei que no momento certo Jesus se levantou e fez cessar todas as coisas, apenas com uma ordem da sua boca. Ele é poderoso para mudar as circunstâncias. Então não importa qual seja a situação que você esteja passando hoje, Jesus é poderoso para mudar essa circunstância. Deus é poderoso para mudar essa circunstância, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Quero estar colocando a sua vida, a sua família, diante do altar de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu apresento ao Senhor agora a vida desta pessoa e de toda a sua casa. Esteja abençoando esta vida em nome de Jesus, esteja abençoando esta pessoa. Eu não sei o que esta pessoa tem passado, eu não sei qual é a circunstância que ela tem vivido diante da situação que nós estamos vivendo na nossa nação e também no mundo, mas oro para que o Senhor alcance essa pessoa agora. Quem sabe o seu coração está cheio de incertezas quanto ao futuro, temerosa quanto ao emprego, quanto à sua própria saúde, mas eu oro agora pedindo ao Senhor que o Senhor visite essa pessoa agora com o teu poder, abençoando, fortalecendo, renovando as forças desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela seja agora alcançada pelo teu poder e pela tua graça, Pai, em nome de Jesus. Que ela seja fortalecida através do teu Espírito neste momento, Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela possa crer nesse Deus que pode mudar as circunstâncias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Continue orando, continue buscando ao Senhor, continue se alimentando da palavra de Deus e Deus possa abençoar você ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou com muita saudade dos irmãos e que Deus possa nos dar graça que em breve nós possamos estar reunidos novamente no templo, glorificando, exaltando a Deus e compartilhando dessa comunhão que é tão boa, que o Salmo 133 diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união e nós possamos continuar orando para que Deus mude essa circunstância e que em breve nós possamos estar unidos de novo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz de Deus que excede todo entendimento, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.